Boa noite a todos os irmãos, nossos convidados, Deus esteja abençoando a todos. Antes de iniciar a mensagem, deixe-me pedir à igreja que já esteja orando. Nós brevemente estaremos, se Deus nos permitir, apresentando para a nossa igreja um projeto de ampliação do nosso templo. Estamos orando, estamos planejando isso, conversando em diretoria, temos pessoas técnicas da área, arquitetos, estudando como fazer, e a gente pretende, muito em breve, se Deus permitir ainda este mês, convocar uma sessão para, então, trazermos para os irmãos um projeto de ampliação do nosso templo. Precisamos, então, que todos estejam orando, e certamente quando nós formos começar o projeto e se abraçarmos o projeto, vamos precisar, inclusive, de contribuições dos irmãos que desejarem nos ajudar para que a gente consiga concluir o prédio o mais rápido possível, a ponto dele estar aí apto para continuarmos os nossos cultos, tá bom? Então peço que os irmãos orem por isso, orem por esse grande desafio, se Deus permitir. Meu sonho é no aniversário da igreja, final de novembro, está tudo pronto. Como eu disse, é sonho, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós e queremos te louvar por essa noite. Obrigado por nossa saúde, obrigado por nossas famílias, obrigado por igrejas que estão abertas ao redor do mundo hoje para celebrar o teu nome. Abençoa todos os crentes, todos os convidados, que seja um tempo de desafio, um tempo, ó Deus, de aproximação do teu altar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem é Sendo Pai, como Deus é nosso Pai. É uma noite especial, é uma noite em que nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E sempre que a gente lida com essas datas comemorativas especiais, é importante fazer algum esclarecimento. Nós temos várias destas datas comemoradas durante o ano. Nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Nós não encontramos nenhuma destas datas na Bíblia, já percebeu? Você não encontra nenhum destes cultos nas Escrituras. Isso pode gerar uma tensão, uma dúvida na sua mente a respeito da validade deste tipo de comemoração para a igreja na atualidade, já que tudo que nós fazemos é pautado e balizado pelas Escrituras. Comemorar esses dias é uma questão de tradição. É importante começarmos assim. Nós celebramos esses dias por tradição das igrejas, mas nós entendemos que, apesar de usarmos essa palavra tradição, se trata de uma tradição boa, de uma tradição saudável e que, inclusive, bebe de suas bases a partir das Escrituras. Nós não comemoramos por conta de uma agência de negócios e por conta, então, de uma imposição do comércio no mundo. Isto fica claro porque várias outras datas que o mundo celebra, que o comércio esquenta, nós não celebramos simplesmente. Mas nós entendemos que certas datas seculares são oportunidades que nós devemos aproveitar por uma questão de sabedoria da igreja. Encontramos na Bíblia certos dias celebrativos, certas festas, certos momentos de alegria. Festa e celebração pela colheita, por exemplo. Você vai encontrar muitas festas no Antigo Testamento. O Deus da Bíblia é mais festivo do que às vezes alguns imaginam. É um Deus alegre, é um Deus celebrativo. Nós encontramos várias destas festas.
Então, quando o povo de Israel, eles eram abençoados, houve chuva e o povo conseguiu, depois de muita luta, muito plantio, colher e colheu bênçãos com fartura. Deus estipulava que este povo então festejasse a colheita, por entender que tudo aquilo que eles estavam colhendo eram frutos da mão provedora de Deus. Deus estava abençoando e eles deveriam então colher. Então perceba que comemorar situações, momentos, bênçãos é bíblico. Nós encontramos isso nas Escrituras. É motivo, sim, de alegria para o povo de Deus. O Dia dos Pais que celebramos não é um culto para os pais. Nós não estamos aqui para adorar aos pais. É importante a gente destacar isso. O foco de todo culto, independente da data especial, sempre tem como foco o nosso Deus. Sempre. O que nós estamos fazendo essa noite é um culto em ações de graças a Deus, pela figura do Pai, que o próprio Deus nos presenteou. A família, ela é uma provisão do Senhor. E nós estamos celebrando, então, a família, os papéis, especificamente o papel masculino dentro da família. Estamos reunidos, agradecidos, porque foi o plano de Deus criar homens, criar mulheres e, a partir do casamento, a partir da missão de procriar, fazer surgir a paternidade. Paternidade é uma bênção, é resultado das mãos do Senhor para cumprir uma missão de encher a terra, como nós vemos lá em Gênesis. Então, nesse dia tão especial, somos gratos ao Senhor por estes homens, por este papel dentro da família, pela masculinidade que se apresenta também na paternidade. E toda família deve estar alegre por isso. Toda família deve festejar por isso. Como é bom ter uma casa em que o marido assume realmente suas responsabilidades, em que ele é o provedor da casa, ele é o protetor da casa, ele traz uma estabilidade, uma segurança para a esposa, para a família. Não permite que a esposa navegue no barco sozinho e ele está ali compartilhando, dividindo forças e, inclusive, ajudando, né, a criar filhos para a glória de Deus, dando limites, estabelecendo aquilo que deve e pode ser feito. Por isso, é preciso que haja um primeiro reconhecimento no lar. A igreja vai ter um culto celebrativo. Amém. Mas antes da igreja ter um culto celebrativo, a paternidade deve ser reconhecida e celebrada no lar, na casa. Esposa, filhos devem ser gratos por este homem que Deus colocou aí neste lar. Nem sempre o papai vai acertar. Nem sempre ele vai conseguir atingir o alvo. Na realidade, se os filhos forem bem observadores, e eles são, os erros dos pais são incontáveis. Pais precisam de graça. Pais precisam de misericórdia também. Pais precisam ser perdoados também. Nós erramos no processo. Nós falhamos querendo acertar. Querendo o bem, nós acabamos, às vezes, com uma mão muito pesada, muito forte, ou com uma mão muito leve. É difícil. Aqueles que ainda não são pais, mães, vão experimentar na pele o que é isso. Vão saber o quanto é difícil esse equilíbrio. O que eu faço agora? Eu peso a mão, eu seguro, ou eu solto, ou eu largo. E depois uma grande luta na consciência por
saber se fez ou não a coisa certa. E depois uma cobrança enorme devido às consequências na vida dos filhos. Tudo isso não é fácil. Tudo isso é muito complicado. Nesse sentido, os pais precisam da oração dos filhos. Os filhos precisam se comprometer a estarem orando por seus pais, a estar contribuindo com a missão que Deus deu a eles, sem que se rebelem, sem que levantem uma bandeira caótica e digam: eu não vou aceitar as leis, eu não vou aceitar as regras, eu não aceito que ninguém mande na minha vida, porque isso vai gerar uma anarquia na sua casa que não glorifica a Deus. Deus criou uma estrutura bela, organizada, e que é preciso que essa dinâmica seja reconhecida e vivenciada para que a gente possa ser feliz. É muito curioso notar como a Bíblia nos ajuda a entender melhor a Deus através da observação da criação. Nós temos salmos com esta ideia. O Salmo 19 nos fala a respeito da beleza da criação, nos apontando para o nosso Deus. Nós temos o livro de Romanos, capítulo de número 1, em que os atributos de Deus são claramente vistos em sua criação. Ou seja, a criação de Deus ensina sobre Deus. A criação de Deus aponta para Deus. E a figura do Pai é um dos elementos na criação para conhecermos mais a Deus, para entendermos mais a Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com o nosso Pai, entendemos o nosso Pai, conhecemos como o nosso Pai age, pensa, sente, mais nós conhecemos também a Deus. É curioso isso. É curioso porque conhecer a Deus nos faz respeitar e honrar os nossos pais, e ao mesmo tempo que ao conhecermos os nossos pais, nós conhecemos o agir de Deus. Deus criou algo muito entrelaçado nas Escrituras, como eu vou mostrar. Por isso que você vai encontrar, muitas vezes, Deus sendo comparado a um pai na Bíblia. O agir de Deus sendo análogo ao agir de um pai humano aqui neste mundo. Será que isso nunca chamou sua atenção? Quando Deus vai agir, Deus então ele faz um apontamento, assim como um pai, eu. Assim como o pai, eu. Várias vezes isso aparece na Bíblia, eu quero mostrar para os irmãos. Abrem Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Provérbios 3, versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Um pai repreende e exorta um filho porque o pai quer o mal. Porque o pai não gosta de mim. Porque o pai quer ser um chato na minha vida e travar tudo que eu faço, certo? É isso? O que é que a Bíblia diz? Não é a sua perspectiva de filho. Lembra, a nossa perspectiva sempre tem que ser subserviente às Escrituras. Quer seja a perspectiva do pai, da mãe, dos filhos. O que é que a Bíblia diz a respeito da exortação do pai? O texto nos diz que o pai exorta porque ele te ama. O pai exorta porque ele quer o teu bem. O pai exorta e dá limites para você.
Não porque ele quer ser um desmancha-prazeres. Não porque ele não quer ver você ser feliz. Mas porque ele quer o teu bem. Ele sabe que se você colocar os pés pelas mãos, e é muito fácil fazer isso, talvez todos os adultos que estão aqui na época da adolescência e juventude já colocaram os pés pelas mãos. É fácil fazer isso. Por mais que você que está na adolescência não ache, mas é. Todos os adultos. Pergunte, faça uma entrevista. Eu vou entrevistar os 100 adultos da igreja. Eu vou perguntar quais deles não erraram na adolescência e se arrependeram. Pergunta. Tem nenhum. Todo mundo falhou e errou. Todo mundo. E os pais desejam minimizar os erros, porque eles sabem que você ainda vai falhar, que você vai errar. E note que, ao entender que o meu pai está fazendo isso porque ele quer o meu bem, eu entendo as diretrizes de Deus nas Escrituras. Por que que Deus me dá limite na Bíblia? Porque Ele me ama. Lembra que Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, coloca num jardim paradisíaco e dá um limite. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ordem, esta proibição, ela era trágica para Adão e Eva, para o primeiro casal? Traria prejuízo para a vida deles? Não. Deus estava protegendo, cuidando deles. Eles ainda não podiam ter aquele tipo de conhecimento. Mas eles desobedecem e colhem as consequências. Chega o diabo, chega Satanás, a serpente, e começa a questionar a vontade de Deus. Começa a dizer, mas será que é assim mesmo? Será que esses limites não estão excedendo? Por quê? Como? Assim como algumas pessoas vão chegar para questionar os limites que os teus pais impuseram. Não, mas quer dizer que na tua casa é assim? Quer dizer que teu pai não quer o teu bem? Quer dizer que faz desse jeito? É esse Talibã aí? É bem dizer o Hitler, né? Não. É um pai e uma mãe que juntos querem o bem dos filhos e estão pensando no melhor para eles. E a Bíblia nos diz que é responsabilidade dos pais. Um dia os pais vão responder diante de Deus pelos seus filhos. Por isso é preciso exortar, como o texto nos diz, não te enfades da repreensão. Não te canses da repreensão. Por que será que esse texto diz que não devemos nos enfadar da repreensão? Será que é possível se cansar da exortação? Talvez vocês conheçam o quadro, né? Do filho chegar e dizer, de novo, eu já sei, não precisa dizer não, já sei. Foi o que aconteceu? Se enfadou da repreensão. Se cansou da repreensão. O que é que a Bíblia diz? Não te enfades da repreensão. Tenha largueza, tenha largueza. Por quê? Porque o seu coração vai ficar 1, 2, 3, 10, 1000 vezes te inclinando para o mal. Por isso você precisa de uma voz ao seu lado, te inclinando 1, 2, 3, 10, 1000 vezes para o bem. Te puxando, te arrastando, é uma luta grande. E você tem um ajudador ao seu lado. Você tem alguém que quer o seu bem. E que já vivenciou tudo isso. Que tem experiência, que já quebrou a cara várias vezes. E quando às vezes a gente diz isso para os filhos, né? Mas eu já quebrei a cara várias vezes. Algum filho pode olhar para o pai e dizer, então deixa eu quebrar a minha. Tolo. Tolo. Isso é tolice. Isso não é coisa de gente sábia. Gente sábia aprende com o erro dos outros. Gente sábia aprende com os sábios. Escuta e fica atento. Diz, opa,
se estão me alertando que este caminho é perigoso, eu não vou por este caminho sozinho, porque é um caminho perigoso. Eu não quero ser assaltado, eu não quero que nada aconteça comigo, porque eu já sei que ele é um caminho perigoso. Então, essa postura de autonomia, esse senso de autonomia, não, eu não preciso de ninguém, eu já sei, é o meu caminho, vai dar certo, é o meu pensamento, e começa a se enfadar das repreensões, dos conselhos dos pais. Isto é o início da tua destruição espiritual. Tua derrocada espiritual começa aí. Começa quando você despreza os primeiros sábios da tua vida. O livro de Provérbios nos diz que os primeiros sábios são os pais. São aqueles que caminham com Deus, andam com Deus e podem nos dar certas instruções, abrir os nossos olhos para certas falhas, erros e caminhos. Nesse sentido, o texto nos dá duas informações importantíssimas que nos ajudam no nosso relacionamento com Deus. Escuta o que eu vou te dizer, prende a respiração agora. Se você não se relaciona da maneira certa com os teus pais, você não vai aprender a se relacionar da maneira certa com Deus. Eu vou repetir que eu sou teimoso. Se você não aprender a se relacionar da maneira certa com seus pais, isso vai trazer prejuízo no teu relacionamento com Deus. Exemplo. Se teus pais mandam você cumprir certa regra, te dizem para você chegar às 10 horas em casa, ou outra coisa assim. E pela tua ótica, na tua concepção, esta regra não faz o menor sentido. Você diz, que regra é essa? Essa regra não faz sentido. Por que está dando essa regra? Aprenda a seguir as regras daqueles que te amam e querem o teu bem. Aprenda. Porque com Deus, nós teremos certas regras e certos momentos que nós não vamos compreender. E Deus não vai explicar. E você precisa descansar nele por fé e confiança. Isso acontece ou não? Abraão, sobe o Monte Moriá, pega teu filho Isaque e vai sacrificar no Monte Moriá. Abraão olha e diz, Senhor, não estou entendendo essa regra. Ele diz, quem foi que disse que eu vou te explicar? O que Deus espera? Começa com obê, termina com diência. Deus só espera obediência. Obedeça. O que é vida cristã, pastor? Vida cristã é obediência. E onde é que a gente começa a treinar a obediência? Diz aí para mim. Em casa. É o ambiente da obediência. É um ambiente onde a gente começa a sacrificar o nosso ego, sacrificar o nosso eu, sacrificar a nossa vontade, por entender que existe uma autoridade sobre a minha vida que quer o meu bem e eu posso confiar nela. É assim que funciona. Quando você se posiciona diante de pais que te amam, querem o teu bem, isto, meus amados irmãos, vai fazer com que o teu relacionamento com Deus seja um relacionamento mais fácil. Quem tem problemas enormes nesse relacionamento com os pais, certamente tem problemas com as ordens e os limites de Deus. Começar a questionar Deus. Ah, Deus, e por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo? E Deus só quer que a gente obedeça. Segue, obedece. É o que eu tenho para a tua vida. E Deus, em alguns momentos, nos explica, em outros ele não nos explica. Deus permite a gente passar por situações dificílimas, acidentes. Nós perdemos pessoas que nós amamos, familiares valiosos e importantes. Perdemos emprego, negócios. E todas as vezes que acontece algo difícil, Deus fala contigo no ouvido, cochichando, te explicando o que foi que ele fez? Não. E Deus simplesmente quer que você continue fiel.
continue servindo a Ele, continue amando a Ele, no momento bom e no momento difícil. E a escola da obediência é a casa, é a família, são os pais. Filhos que são treinados na obediência aos pais, que confiam nos pais e decidem dar o passo na confiança da liderança, terão grande facilidade em fazer isso também relacionado a Deus. Porque o relacionamento com Deus é análogo ao relacionamento com os pais, como nós estamos vendo. Quando o pai vai te repreender, não necessariamente ele está ali querendo o teu mal. Muito pelo contrário, assim como acontece com Deus. Vamos para uma outra passagem. Mateus capítulo 7. Uma outra analogia. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que nós estamos vendo? Uma ilustração, uma analogia sobre o suprimento, sobre suprir, que é uma, inclusive, das responsabilidades do marido, do pai, da masculinidade. É prover. E o que nós temos aqui? Nós temos filhos fazendo pedidos de necessidades. É o filho que está com fome. Quem tem filhos ainda na infância, escuta o tempo todo isso, né? Mãe, estou com... Escuta isso direto? Mãe, estou com fome. Acabou de comer, estou com fome de novo, né? E parece que é direto, né? Esse processo aí, de estar com fome. E o texto nos diz, sim, os pais foram colocados ali para que eles possam trazer provisão. Os pais trabalham arduamente para que os filhos, ao pedirem pão, não recebam das mãos dos pais pedra, para quebrar os dentes. Às vezes, os filhos não sabem como a comida aparece. É mais ou menos assim. Eles vão na geladeira, não tem nada. Eles vão no armário e dizem, não tem nada em casa. Aí, de repente, aparece. Imagina como foi. A fada da comida. Chegou e pronto. Preencheu os armários. A botija da viúva de Elias. Foi não. Sabe o que foi que aconteceu? Seus pais, e eu vou usar essa expressão popular aqui, trabalhando igual burro de carga, para colocar comida em casa, para ver você feliz com um buchinho grande. E aí os pais passam a semana inteira se desgastando com negócios, ouvindo às vezes abuso nos seus negócios, tendo que engolir sapo. Já ouviram essa expressão? Às vezes os filhos não querem engolir sapo, né? Não, eu não engulo sapo lá em casa não. E o pai passou a semana inteira engolindo lá a lagoa toda de sapo. Dificílimo ganhar o pão de cada dia, está cada vez mais complexo. Trabalho desgastante, árduo, para que possa haver provisão. Tudo porque o texto diz, os pais sabem dar boas dádivas para os seus filhos. Os pais sabem fazer
que significa dizer que os pais são maus? Eu sabia que meu pai era mau. Está aí a Bíblia dizendo, bem que eu sabia. Os pais têm uma natureza pecaminosa. Todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal. Nós não somos como Deus. O nosso coração não é o mesmo coração completamente santo, justo e reto do Senhor. Mas mesmo assim, nós sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos. Nós não fazemos o mal para eles. A ponto da nossa provisão ser uma analogia do que Deus faz com a gente. Todas as vezes, pais, que vocês forem fazer compras, ganharem o dinheiro, o Pix cair na conta, para você ir no supermercado, comprar e prover o armário, e abasteceu a sua casa, preste atenção nisso, isso é teologia prática. Você abasteceu a sua casa, é isso que Deus faz com a gente. É o que o texto está dizendo. Todas as vezes que você provê para a sua casa, isto é uma ponte para entendermos o que Deus faz conosco. Nos provendo, cuidando de nós, nos dando tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. E para isso há muito desgaste, muito enfado, como nós vemos na própria Bíblia, né? Após a queda, então nós vamos trabalhar em um mundo amaldiçoado, 6 dias de trabalho. Às vezes, temos até dificuldade de parar o 7º dia de trabalhar. As coisas são tão complexas que às vezes nem isso, às vezes, nós conseguimos tão bem. E precisamos ali trabalhar arduamente. Reconheça as boas dádivas que seus pais te dão. Reconheça. Não seja ingrato. Está comendo creme crack? Ah, mas eu queria um sanduíche. Lembra do Chaves, né? Queria um sanduíche de presunto. Aí tem um creme crack. É melhor do que pedra. Podia só ter areia para você comer. E eu estou falando de maneira literal. Vocês acabaram de ver um vídeo do João, lá em Moçambique, que quando eu fui lá, eu passei 24 horas em choque, na cama, sem me levantar, só pensando na situação terrível daquelas pessoas, que não tinham o que comer. Quando João diz, essa oferta que vocês me enviaram, nós transformamos em comida para essas crianças, é literal, meus irmãos, eles não têm comida. Eles comem uma vez por dia e olhe lá. E você, painho, tem café da manhã? Tem. Almoço? Tem. Não é o que eu quero, mas tem. Lanchinho, né? Vai para a escola, mamãe faz a lancheira, papai comprou tudo, chega para jantar, está tudo pronto? Está tudo pronto? Seus pais são presentes de Deus para a sua vida. Louve a Deus enquanto você tem esse provedor. Um dia será você. Neste mundo tão complexo e tão difícil, vai ser você que não vai poder parar de trabalhar. Pense na posição do seu pai. Seu pai acorda e diz assim, essa semana eu não quero trabalhar. Ele tem essa opção? Vou não. Quero trabalhar não. Ou você acha que seu pai, toda vez que vai trabalhar, ele vai trabalhar pulando, sorrindo. Oh, hoje é dia de trabalho. Que legal. Espetacular trabalhar hoje. Acorda com enxaqueca, cansaço, desanimado. Levanta, toma um café preto e de bora para cima. Por quê? Como a gente gosta de dizer, né? Tem uns comedor de farinha com rapadura para a gente poder alimentar. Eu tenho que trazer comida para eles, para casa. Eu tenho que suprir. Então, não tem bom dia, não tem dia ruim. Tem que ir lá e tem que fazer o que tem que ser feito. Quando a gente chega na vida adulta, a gente entende algo importantíssimo. A gente faz o que precisa ser feito. E acabou-se. Acabou-se.
Essa foi uma das lições mais duras que eu aprendi na vida. Faça o que precisa ser feito, acabou. Tem negócio de querer, mas eu não quero, e sim. Tua vontade de nada. Tem que comer? Tem. Então pronto. Lembra de Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica? Aqueles que não querem trabalhar, que não... Paulo sabe, né, ser motivador. Né? Paulo diz, quer trabalhar? Não, pois passe fome. Aí o que é que vai fazer? Quem está com a barriga seca vai fazer o quê? Aí vai trabalhar. Vai aceitar as coisas. Isso é um dos problemas que a gente tem com o paternalismo social. Não vou entrar nesse negócio aqui, mas é um dos problemas com tanto assistencialismo do Estado. As pessoas não querem mais trabalhar, se esforçar. Não estou dizendo que não precisa ter um amparo momentâneo em certas situações. Sim, às vezes é necessário. Mas quando esse assistencialismo se estende demais, as pessoas não querem mais trabalhar. E trabalhar é árduo mesmo. Se eu puder viver sem trabalhar e ganhar, não é bom, não? Mas não vai me desenvolver intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente, não vai me amadurecer, mas o ser humano não está preocupado com isso. Então lembre-se, o que os seus pais fazem são boas dádivas. Lá vai a passagem para você não respirar. Se você não aprender a ser grato pela provisão que você recebe na sua casa, provavelmente você nunca vai ser grato a Deus. Você vai ter um problema de relacionamento com o Senhor, porque você nunca exerceu gratidão. Gratidão a gente aprende. Gratidão a gente desenvolve. Todas as vezes que você chegar na mesa, a oração não é uma oração automática, mística. Vamos orar no almoço. Por quê? Porque Jesus orou. Aí faz uma oração no automático. Não, é uma oração de reconhecimento, de gratidão, por Deus usar os meus pais para que possa ter leite, café, pão, queijo, às vezes pizza, às vezes só cuscuz. E é assim que funciona a vida. E a gente deve ser grato por isso. Um dos grandes problemas de filhos é ingratidão. Você faz e não reconhece nada. Parece que você não fez nada. É o pai se revolvendo, né? Como a gente gosta de dizer, se virando nos 30, para poder suprir, tira de um lado e bota para o outro, e leva, e pega o carro, e o pai funciona como Uber, e puxa, e vai, e leva, e traz, faz tudo o que pode, e ainda escuta. Só isso? Quando não escuta algo desaforado, no nível, não fez mais nada que é obrigação. Oh, meu Deus do céu. Olha, se tem uma frase do inferno, lá do pior lugar do inferno, é essa que o filho diz. Fez mais nada que é obrigação. Dá vontade de matar. A gente não mata porque a gente é crente, né? A Bíblia diz que a gente não pode matar, né? Mas é assim, é o nível hard de ingratidão. Depois de tanto suor, de tanto trabalho, de tanta dedicação, só isso? Esse só isso para ganhar, você vai suar tanto. Você vai ouvir tanto abuso para você ganhar esse só isso. Você não tem nem ideia. Quantas pessoas gostariam do teu só isso? Está no teu lugar. Gratidão. Porque a Bíblia diz que se trata de boas dádivas. O que os pais entregam para os filhos são bênçãos. Quantos pais tiram da própria boca para dar para os filhos? Não é não? Pare para pensar nos teus pais sem você, ou sem vocês, de casa. Ó, tem um bocado de pai aqui que se não tivesse filho era rico. Eu sei, ó, estão rindo, né? Eu sei como é que funciona. Mas está fazendo um excelente investimento.
Nos filhos. Filhos são a herança do Senhor. Mas, se não existisse você, talvez tivesse um carro do ano, uma casa quitada e várias outras coisas. Logicamente que teus pais não te trocam por uma casa, teus pais não te trocam por um carro, os teus pais não te trocam por nada, você é bênção do Senhor. Mas aprenda a agradecer, aprenda a reconhecer isso. Aprenda a reconhecer que seus pais têm sonhos que eles não fazem para poder te privilegiar, priorizar. Isso é importante, são boas dádivas, é o que Deus faz conosco. O nosso relacionamento com os nossos pais nos treinam para um relacionamento mais profundo, que é o nosso relacionamento com Deus. Hebreus, capítulo 12. E esse texto se utiliza do primeiro texto que nós lemos em Provérbios 3. Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Hebreus 12, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, nota aqui a analogia clara entre o relacionamento que temos na nossa casa, com os pais, e o relacionamento que temos com Deus. O texto nos diz que os pais, segundo a carne, versículo 9, eles corrigem, eles nos corrigiam. Por quê? Porque pais que não corrigem não amam. Pais que não corrigem não estão te tratando como filhos, mas como bastardos. Nenhum de nós gosta de ser corrigido, não é verdade? Nenhum de nós gosta disso. Mas é necessário? É necessário. É necessário ter um coração humilde e entender que correção é um ato de, complete, amor. Correção é um ato de amor. Os pais também não gostam de corrigir. Os pais também não amam disciplinar. Ou vocês acreditam que os pais acordam cedo pensando, hoje é dia de disciplinar meus filhos, que legal. Não, lógico que não. Dói nos próprios pais. Quando os pais dizem, doeu mais em mim do que em você, eu sei que você pensa assim, conversa é essa? Mas é verdade, porque doeu na alma. Não é fácil. O texto nos diz, meus irmãos, que uma missão, uma tarefa dos pais é corrigir. Se os filhos estão andando por um caminho torto, errado, que não vai dar naquilo que glorifica a Deus, é função dos pais corrigir. Porque se eles não corrigem, se eles cruzarem os braços, se eles fizerem como Pilatos, lavarem as mãos, eles não se importam com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem. Se eles disserem, pronto, quebre a sua cara, faça o que você quiser na sua vida. Em outras palavras, eles estão dizendo, eu abro mão do meu amor por você. Isso acontece em todo relacionamento de valor. Uma esposa que não corrige seu marido no decorrer do percurso,
ela não está evidenciando amor. Porque o marido precisa de correções, precisa ouvir em alguns momentos exortações de que aquilo não está legal, aquela forma não é a melhor. Precisa. A esposa, da mesma maneira, precisa ter ouvidos para ouvir o seu marido e dizer assim não está legal, assim não vai redundar em algo bom. Vai precisar também. E com os filhos, da mesma forma. O texto nos diz claramente, e o texto nos coloca o papel dos pais e o papel dos filhos. Os pais corrigem e os filhos fazem o quê? O versículo 9 diz o que os filhos faziam o quê? Respeitava. Notaram aí? Respeitavam. Os pais corrigem e a reação dos filhos deve ser rebeldia, certo? Rebelião. Não. A reação dos filhos é respeito. Nós estamos vivendo em um contexto, infelizmente, em que os filhos estão quase gritando por limites e os pais não dão mais. Nós vemos filhos fazendo tudo e qualquer coisa e sendo aprovado pelos pais. Uma banalização total e completa. Esta liberdade, que no final das contas é uma libertinagem, não é amor. O que está acontecendo é que a nossa cultura está perdida nela mesma. Quem ama dá limites, quem ama corrige, quem ama exorta. É o que nós estamos vendo. Os pais não podem deixar de corrigir seus filhos. Agora, escute e nem respira. Para poder corrigir os filhos, você precisa ser correto. Entende? Se você não é uma pessoa séria, não estou falando perfeita, mas se você não é uma pessoa séria, uma pessoa que segue os princípios bíblicos ao máximo, então tudo não vai passar de um processo hipócrita. É preciso que a gente queira para os nossos filhos aquilo que a gente também quer para a nossa vida. Aproximá-los do Senhor, lógico que de formas diferentes, porque são estágios diferentes, mas é preciso que se faça assim. E o texto nos diz, é a responsabilidade dos pais corrigir, responsabilidade dos filhos respeitar. A ideia do respeitar aqui aponta e lembra a lei. Lembra da lei mosaica, os 10 mandamentos, que você deve honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é respeitar. Honrar é se calar quando precisa se calar. Não é levar e esticar a corda até o último limite. Seus pais te dão uma ordem e você vai até ter espaço para conversar, mas chega um momento que seus pais dizem, chega, até aqui, cumpra a ordem, e você continua em rebeldia. Isso é falta de honra e respeito. Pare. Já foi dada a ordem. Já foi dada a ordem. Você já sabe o que deve fazer. Esticar a corda até teus pais perderem o limite e a paciência é levá-los a pecar. E você não pode fazer isso. Sim, seus pais precisam ter controle próprio, domínio próprio, mas você não pode ser um motivo para levá-los ao extremo. É importante pensar sobre isso. Respeito, honra. Meus irmãos, o mundo não ensina isso, e não vai ensinar isso para os filhos. Qual é o maior presente, pastor, que eu posso dar para os meus pais essa noite? Dia dos Pais, não é? Um dia especial. Comprei uma camisa, pastor, bonita, amém, legal, pode comprar. Show de bola. Fiz um almoço, fiz um lanche, fiz algo lá bem legal, ótimo. E respeito. Respeito não vende na loja. Eu vou lá no centro comprar honra. Não. Honra vem daqui, ó. Vem de uma atitude da alma, do coração.
E esse é o maior presente que o seu pai pode receber. Honra, respeito, reconhecimento, gratidão. O maior presente que você pode dar não custa dinheiro. Custa a tua alma. Custa esforço. Custa a dedicação da sua parte. Custa o teu ego. Mas este é o presente. É isto que Deus requer dos filhos. Honra ao teu pai e à tua mãe. Os respeita. Os respeita porque eles foram colocados na tua vida como autoridades. E quem colocou foi Deus. Deus não erra. Foi Deus. E o texto cria o vínculo. Mais uma vez ele cria a ponte no versículo 9. Ele diz, esses pais, segundo a carne, nos corrigiam e os respeitávamos. Agora, olha o que vai ser dito nesse texto. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Perceba mais uma vez, obediência, respeito, honra, começa em casa. E a partir daqui, a partir deste ambiente, eu aprendo a me relacionar com Deus. Meus irmãos, discipulado. Eu gostaria de ensinar meus filhos, discipular os meus filhos. Discipulado vai muito além de você fazer um devocional na hora de dormir e decorar alguns versículos. Envolve isso, mas vai além. Discipulado tem a ver com o dia a dia. Tem a ver com a segunda-feira, como você vai lidar, vai se portar, como seus filhos vão reagir, limites, ordens. Tem a ver com a vida diária. E a vida diária não dá para ser colocada em uma apostila e estudar. Discipulado bíblico tem muito a ver com prática. E quando os nossos filhos aprendem a se submeter, veja a palavra, não havemos de estar em muito maior submissão. Se nós vamos ter maior submissão a Deus, é porque nós temos submissão aos pais. A submissão começa em casa. Nem respira. Esposas com problemas de submissão normalmente tiveram problema de submeter ao seu pai. Porque submissão se aprende em casa. Aí depois tem uma dificuldade enorme de submeter ao seu marido, enorme. E diz que regra é essa que a Bíblia cria e que confusão é essa? Lógico, você nunca respeitou ninguém, você nunca respeitou os pais. Um conselho que nós sempre damos é, os jovens vão se relacionar e nós dizemos, atente, é um conselho que eu dou, atente para como esta jovem se submete aos seus pais. Porque isso é um espelho da maneira que ela vai submeter a sua autoridade. Se ela não respeita os pais, se ela não submete aos pais, pula fora. Vai ser um problema seríssimo para a sua vida. É questão de tempo da paixão passar, porque a paixão engana, né? Aquele momento romântico, né? Tudo vai dar certo, tudo é florido, tudo é bom. Aí vem o casamento que precisam ter certas estipulações, regras, limites. E aí quando o marido for exercer sua autoridade e der certos limites, o que é que vai acontecer? Está parecendo meu pai. Não, não é que está parecendo o teu pai, é que é uma autoridade como o teu pai foi. Parecida com aquela que o teu pai foi. Logicamente que o marido não é o pai, são relacionamentos diferentes, mas nos treina para a submissão. E isso tem a ver com a nossa submissão, inclusive, a Deus. Porque a submissão que Deus exige de nós é muito maior. Se nós não conseguimos uma submissão menor, você acha que a gente vai conseguir uma submissão maior? Não. Perceba o que eu estou dizendo, porque isso é grave. O relacionamento com os teus pais mostra o teu relacionamento com Deus. Você não será uma pessoa
hiperespiritual se você não atenta para os aspectos mais básicos do relacionamento com a liderança que Deus colocou na sua vida. Porque essa analogia quem faz é o próprio Deus. Deus vai exigir de nós, Deus vai nos dar limites, Deus vai nos cobrar, Deus vai nos exortar. É assim, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso pai na carne, esta é a nossa mãe na carne. É assim. Um é análogo do outro. Ou você deseja ser um crente com um Deus que você mesmo quer criar. Porque isso acontece no meio evangélico, né? No meio evangélico, a gente quer ser gospel e criar o nosso próprio Deus, aos nossos próprios moldes. E a gente diz, pronto, eu vou ser evangélico, mas eu vou seguir só alguns salmos para a minha vida, algumas ideias, o resto eu vou criando o Deus da maneira que eu quero. Não! É este Deus da Bíblia, que vai exigir muita coisa de nós. Vai exigir que a gente ame o nosso inimigo, vai exigir coisas dificílimas da nossa parte. Vai exigir que eu acorde cedo todos os domingos e venha para a igreja, porque eu não posso deixar de me congregar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que contribuir com o reino, e várias outras exigências que Deus vai fazer de nós. Este é o Deus da Bíblia, um Deus que tem sim exigências. Por que tantas pessoas correm do Deus das Escrituras? Porque querem ter uma vida completamente liberta. Não querem um soberano na sua vida, querem ser autônomas. Não aceita ninguém dizendo o que deve ser feito. Todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos sem querer aceitar a autoridade. Isso faz parte da natureza pecaminosa. Cabe a você, pai, ensinar. Não é assim. Aqui em casa existe a autoridade. Pais, assumam o controle. O que está acontecendo com as casas? Onde estão os homens de Deus? Precisa assumir o controle. Eu não estou dizendo para você converter os seus filhos, porque isso pertence ao Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós tem poder para converter ninguém. Nem nós mesmos fomos convertidos por nós. Foi obra do Espírito Santo. Mas é preciso evidenciar amor, seriedade, limites em casa, porque Deus requer isso de nós. Onde os nossos filhos vão parar? Olha as besteiras que os nossos filhos já têm feito e podem fazer. Precisamos orar uns pelos outros, orar por nossos filhos. Nunca deixe de passar uma semana sem orar pelos pais da igreja, pelos filhos, aqueles que não são crentes, que se convertam, aqueles que estão em rebeldia, que têm o seu coração abrandado e amansado pelo Senhor. Porque, meus irmãos, esse relacionamento é sintomático. O relacionamento com os pais aponta para uma tragédia muito pior. Aponta para uma tragédia no relacionamento deles com Deus. Estão se afastando de Deus, pouco a pouco. Perceba, abra os olhos, não é uma besteirinha, não. É algo grave, é algo sério. Eles estão fugindo de Deus à medida que eles fogem dos pais, à medida que eles não aceitam limites, controles. Meus irmãos, é tão sério de um jeito. Vou me controlar porque eu podia passar a noite pregando sobre isso. Esse é um tema bem legal. Mas é tão sério de um jeito, que filhos desobedientes estão debaixo da ira de Deus. Querem ver? Abrem Romanos. Romanos 1. Romanos 1, a partir do versículo 28. Paulo está falando aqui dos pecados e vai começar uma lista
de pecados e pecadores. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 28 de Romanos 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm ao próprio Deus, os entregou ao juízo. Versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. O que é que diz agora? Desobediente aos pais. Filhos desobedientes aos pais já estão debaixo do juízo de Deus. Deus os entregou à própria sorte. Deus os entregou à própria mente. Eles já não conseguem pensar da maneira bíblica. É grave, é sério. Os nossos filhos estão se perdendo no nosso lar. Os pais conseguem perceber, por rebeldia e desobediência, os filhos indo para o inferno, ano a ano, mês a mês, cada aniversário. Ficam mais duros, ficam piores, e os pais vão sofrendo. E precisam, meus amados irmãos, de oração, precisa de exortação, precisa estar junto. Filhos desobedientes não é besteira, de acordo com a Bíblia. É equivalente a todos esses pecados que acabamos de ver aqui. Todos eles. Deus os entregou a eles mesmos. Precisamos recuperar os nossos filhos. Precisamos uns dos outros para isso. A igreja está aqui. Tem programações. Nós buscamos ter momentos para que seus filhos escutem a palavra. Programação com jovens, buscamos ter retiros, momentos espirituais, momentos para eles estarem aqui, departamento infantil, tudo isso ser proporcionado. Mas, meus irmãos, tudo começa em casa. Tudo começa no lar. E nós precisamos urgentemente fazer a nossa parte, porque um problema no relacionamento com os pais é um sintoma para um problema maior espiritual no relacionamento com Deus. Isso é grave, isso é sério. Eu quero concluir, meus amados irmãos, com uma palavra de apelo aos filhos e uma palavra de apelo aos pais. Uma palavra de apelo aos filhos. É preciso reconhecer e obedecer, honrar e respeitar os seus pais por causa de Deus. Não é por causa dos teus pais, é por causa de Deus. É uma questão espiritual. Uma questão de fé. Cada fase da vida, existem determinadas prescrições para nós. A fase da vida, enquanto ainda estamos subordinados aos nossos pais, tem uma maneira de exercermos espiritualidade. E a forma de exercer espiritualidade nessa faixa da vida é honrando, respeitando e obedecendo aos pais. É assim mesmo. É isso mesmo. Seus pais já tiveram que passar por isso também. Vocês estão passando por isso, daqui a pouco vocês crescem, seus filhos vão passar por isso. É assim que funciona. Então, se vocês amam a Deus, vocês precisam aprender a amar e honrar seus pais. Se alguém te perguntasse essa noite, você ama seu pai? Dia dos Pais, você ama seu pai? Amo. Como você demonstra isso? Em honra, respeito. É assim. Quando você não entende a ordem do seu pai ou discorda, você obedece da mesma forma, entendendo que por ele ser uma autoridade constituída por Deus, você precisa se submeter? É isso que Deus espera de você. Isto é espiritualidade, isto é piedade. Cuidado com uma ideia de piedade vazia, oca.
onde todo mundo é piedoso, simplesmente por participar do culto de domingo à noite. Entende isso? Ah, foi para a igreja essa semana? Foi, é piedoso. Não. Muita gente que vai para a igreja durante a semana, no domingo, não é piedoso. É prática, é vida, é o dia a dia. Isso é a piedade, onde a piedade se evidencia, onde ela é demonstrada. Aqui, meus irmãos, é só um culto público. Só um momento de adoração pública, um momento ápice para a nossa vida, mas é no dia a dia, são nas pequenas coisas. Amanhã é segunda-feira, não é mais dia dos pais. Ah, eu já honrei meu pai ontem, foi dia dos pais. Aí agora não, agora é o ano todinho de bagunça. A gente gosta de dizer esculhambação o ano todo. Não. Amanhã é dia de você colocar em prática o que você está aprendendo hoje. Amanhã. Acorde de manhã cedo, você que é filho, e ore pelos seus pais. Senhor, os abençoa, os ajuda, dá força, dá energia. A gente vai ficando velho, vai perdendo a energia. Se identifica? A gente começa a ter que tomar polivitamínico. Começou a tomar polivitamínico. A gente vai perdendo energia, tem que fazer reposição, porque a gente precisa continuar com vigor e fazer as coisas. Ore pelos seus pais. Seus pais terão uma semana difícil, semana de trabalho árdua, tentações, lutas. Ore pelos seus pais, honre seus pais, obedeça o que eles estão dizendo, converse com eles. Olhe para os seus pais quando eles não estiverem bem e pergunte: pai, está bem? Está precisando de alguma coisa? Quer que eu ore por você? Então, é necessário que os filhos apoiem a casa e ajudem a casa a melhorar, a ser forte, ser madura. O bem-estar da casa depende de você também, filho. Não depende só dos pais, não. Depende de você, da sua posição espiritual em casa. Então, vai para um break no próximo sábado, amém, um break é boa, legal, mas não passe a semana toda numa vida caótica e em desobediência plena e completa e achando que na break no sábado vai tudo se resolver, não. Na noite de talentos, na break. Sabe o que é talento? Obedecer os pais. Eita, que aí é talento. Noite de talento. Quem obedece os pais, honra os pais a semana. Chama os pais para dar o testemunho. Oh, noite de talento. Maravilhosa. Pais. Deixa o Espírito Santo falar com o teu coração. Você que está aqui essa noite, e você sabe que não tem feito o que deveria fazer. Você sabe que a sua vida não é a vida padrão e exemplar que deveria ser. É momento de quebrantamento, é momento de tomada de decisão. Peça a Deus: Senhor, me capacita, me dá força, eu quero ser o exemplo para os meus filhos, que vão levar eles para um relacionamento mais próximo do Senhor. Se você está aqui essa noite, você não está aqui por acaso. Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer que você saia daqui desafiado. Sim, é uma honra ter essa posição de autoridade, mas nós precisamos viver de acordo com o privilégio que nós temos. Ter uma vida condizente com a honra. Não é simplesmente querer ser honrado e não se dar o respeito. É preciso que você se dê o respeito. Como você vai apontar Deus para os seus filhos se Deus está longe da tua vida? Se aproxima do Senhor. Ora a Deus, se quebranta ao Senhor, pede perdão, confessa teus pecados e diz: Senhor, eu quero ser um homem que possa aproximar os meus filhos de Ti. Eu quero ser um padrão na minha casa, um padrão de esposo, um padrão de pai. Eu quero que as pessoas olhem para o meu casamento e vejam Cristo na vida do homem que está lá. Peça a Deus e Ele vai te dar. Por quê? Porque é algo que o agrada, é algo que o glorifica.
Você não está pedindo bens, você não está pedindo propriedades, você está pedindo uma alma santa, uma vida compromissada, e isso alegra o coração de Deus. Se você tem sido um pai que tem cumprido sua missão, tem vivido em santidade, tem feito o seu melhor, amém, meu irmão, continua, persevera, não se cansa, continue estipulando os limites com amor, com graça, com misericórdia, mas pautado nas Escrituras, com sabedoria. Se você tem falhado como pai, eu quero orar por sua vida essa noite. E eu quero pedir que o Espírito Santo fale ao teu coração e possa mexer com você a ponto de você sair daqui dizendo: eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso ser diferente. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos nessa noite reunidos para orar uns pelos outros. Recebe a nossa adoração essa noite. Deus amado, obrigado por nossos filhos. Eu tenho o privilégio de ter 3 filhos. É uma honra que eu não mereço. Os meus filhos são pecadores, como eu sou pecador também. E o Senhor trabalha na vida deles e na minha, na vida da minha esposa. E eu peço que o Senhor continue trabalhando na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, nos mostrando onde estamos falhando, errando, trazendo quebrantamento, trazendo, ó Deus, nos levando para diante do teu altar, nos puxando para ti com cordas de amor, trazendo a nosso coração vergonha por te desobedecer, nos livrando do mal. Ajuda, Senhor, a começar por mim e minha casa. Me ajuda a ser um pai segundo a tua palavra, segundo o que te agrada. Me capacita, Senhor, porque me vejo tão falho, tão pequeno. Preciso tanto do Senhor. Peço a Deus por cada pai que está aqui, que também são falhos, também se veem muito pequenos diante desta enorme missão. Os ajuda, meu Deus. Os abençoa, os capacita, os anima. Que este dia seja um dia de alegria e ânimo para eles, vigor. Precisamos continuar. Nós temos aqui, ó Deus, dezenas de pais. Todos nós estamos na mesma missão. Que possamos juntos fazer essa obra. Nos ajuda. Aqueles que estão entre nós e que precisam urgentemente do teu bálsamo de ânimo, de encorajamento, que estão se sentindo fracos, impotentes, incapacitados. Ó Deus, é quando nos sentimos fracos que somos fortes. É quando estamos no chão, deitados, que o Senhor nos levanta. Com a tua mão provedora, levanta, Senhor, aqueles que estão se sentindo sem força. Dá a eles a condição de caminhar junto de Ti. Os abençoa, Senhor, para que nós possamos ver tomadas de decisões, mudanças sérias na vida, para que caminhemos juntos na mesma missão de Te glorificar. Capacita, meu Deus, perdoa cada pecado, cada falha cometida até aqui, e que possamos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, fazer diferente a partir de agora, a partir daqui. Queremos nos comprometer com o Senhor, desde que o Senhor nos capacite a fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Ó Deus, obrigado por esse tempo com a Tua igreja, obrigado por nos lembrar que o nosso relacionamento em casa aponta para o nosso relacionamento contigo. Que, ó Deus, essa mensagem fique no coração de cada filho, cada pai, durante toda a semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um pós-lúdio, meus irmãos. Após o pós-lúdio, nós vamos ter uma recepção aqui ao lado, vamos ter aqui um momento para nos alegrar com a presença de todos os pais. Então, peço que você não vá logo embora e que você participe desse momento conosco. Então, estivemos preparando algo todo especial para você, tá bom? Então, após o pós-lúdio, todos os irmãos estão convidados aqui para o pátio. Deus os abençoe.